Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa sexta-feira, sextou torcedor vascaíno. E é claro, né, a gente espera que seja uma sexta-feira boa para nós, uma sexta-feira aí de boas informações. Talvez, esperamos que nessas próximas horas tenhamos aí alguma notícia sobre esse zagueiro que vai pintar na colina histórica, né? Mas a gente não sabe quando, se até o dia 9, quando há tempo de ser inscrito ainda o atleta na Copa do Brasil, se até o dia 20, que é quando é a data limite, não sabemos. Certo é, o Vasco segue ativo no mercado à procura de um atleta. Gente, vai falar sobre isso, é claro, um tema importante aí a ser debatido nessa manhã de sexta. Vamos falar também com vocês aqui neste Acorda Vascão sobre a situação envolvendo a preparação para o jogo dessa próxima quinta contra a equipe do Atlético Paranaense, contagem regressiva para o principal jogo do ano do Vasco da Gama. Vamos falar aí sobre uma reformulação que o Vasco hoje faz também no seu departamento de futebol. A cada dia que passa, mais saídas acontecem e ontem mais uma rolou. Saída agora de mais um profissional que estava aí no departamento de scout do nosso Vasco. A gente vai falar sobre isso aqui, é claro, nesse Acorda Vascão. Dito isso, meu amigo, é o seguinte, ó. Você está no canal do Gigante Vasco, você terá pela frente um vídeo aí que promete com muitas informações e você jamais poderá perder. Então, antes de começar o vídeo, como a gente sempre faz aqui, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, meu amigo, seja muito bem-vindo, você está no canal do Gigante Vasco, eu sou o Lucas e nós, é claro, ficamos muito gratos aqui, eu fico muito grato de ter a sua presença. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu não costumo pedir a inscrição a você. Peço que você fique no vídeo, assista o vídeo, calmo, tranquilo. Se gostar, aí lá no final você deixa a sua inscrição, até porque estamos aí quase chegando à marca dos 139 mil inscritos. Então conto muito com você para a gente possa chegar a esse número. Além disso, você que está aqui diariamente, meu amigo torcedor, aí sim, você, né, pode nos ajudar aí, já que você curte o canal, não tem por que estar aqui sem ser um inscrito. É a única forma que você pode ajudar o nosso crescimento mais do que nunca, se inscrever no nosso canal. E também te peço para seguir no nosso Instagram. A gente está fazendo um trabalho bem legal por lá, cara. Ontem a gente, inclusive, participou de um podcast muito legal do meu grande amigo e parceiro César, aqui um podcast em Copacabana, e eu falei muito sobre, é claro, né, o Vasco da Gama. E um dos pontos que eu falei foi sobre Eurico Miranda, um ponto que até hoje é ponto de dúvida. E tá lá, ó, meu vídeo, esse daqui é o meu Instagram, se você ainda não me segue, segue lá, Lucas Moretti. E aí ontem eu falei sobre Eurico, ó, um vídeo aí de 3 minutos falando sobre Doutor Eurico Miranda. Qual será a minha opinião sobre Eurico Miranda? Quero saber a sua. Então deixe lá nos comentários do vídeo. Vá lá no Instagram, nos siga e deixe a sua opinião sobre o que você acha do Eurico, o que achou da minha opinião sobre o Eurico. Uma opinião polêmica, vou deixar aqui esse link do vídeo, no primeiro comentário fixado, e quero que você siga lá. Inclusive, rapidinho, tá? Aproveitando aqui a introdução para mandar um grande abraço mesmo, para um amigo, eu tô falando, rapaziada, me siga lá no Instagram que eu vou trocar uma ideia com vocês. Quero mandar um abraço pro Rodrigo Martins, que fala que é meu fã. Quero mandar também um abraço aqui nesse momento, nesse Acorda Vascão, para o Reinan Damascena, que fala que vê todos os vídeos do meu canal. Então um abraço aí a vocês que curtem o meu canal, que a gente vai estar sempre de olho nos comentários de cada um. Show? Vambora então, né? Sem muita enrolação, porque eu já enrolei bastante aqui nessa introdução. Fala logo sobre o nosso Vasco, né? Porque, meu amigo torcedor vascaíno, foi de fato uma quinta-feira agitada e será uma sexta-feira que promete com muita agitação. Quero começar já aqui falando sobre coisa boa, falando sobre realmente crias. E crias, quando os crias vão bem, eles dão felicidade ao Vasco. E não à toa, é importante falar aqui com vocês, não à toa, hoje os crias do Vasco da Gama eles passam por um momento bom. Isso acontece porque dentro de campo o Vasco está bem. Há muito tempo que a gente não vê garotos, crias, se destacando. Porque, infelizmente, dentro das 4 linhas, o nosso Vasco não fazia absolutamente nada para que esses garotos, esses moleques, esses crias se destacassem. E ontem a gente teve um jogo aí do Sub-20, no caso da seleção brasileira, entre a seleção do Brasil e a seleção do México. Esse jogo aconteceu até em São Januário. O jogo aí, salvo engano, começou às 6, 7 horas da noite. Acredito que 7 horas da noite em ponto às 19 horas. E durante o jogo, Ryan e Leandrinho foram titulares da seleção brasileira. Um jogo que aconteceu, inclusive, dentro da nossa casa, né? No nosso caldeirão. Então, Ryan e Leandrinho não poderiam estar mais à vontade do que jogando com a camisa da amarelinha dentro de São Januário, dentro da nossa casa. A seleção brasileira venceu, tá? Essa partida. A seleção do Brasil venceu a equipe do México pelo placar de 2-1. E o nosso cria,
foi um dos grandes protagonistas aí desse jogo. O Ryan foi um dos autores dos foi autor de dois gols, né? Dois gols que marcou a seleção brasileira nesse amistoso ontem contra a seleção do México, sub-20. Tá aparecendo aí na imagem a vocês, nesse momento aí muito legal, do gol do garoto Ryan ontem, jogando dentro do Caldeirão. Ryan não é nenhum craque, ao meu ver. Pode ser que seja, inclusive, um dia, mas hoje ainda não é essa pessoa. Mas é importante a gente lembrar aqui com vocês que o Ryan sempre foi considerado uma grande promessa da base. Ryan é um atleta que tem uma multa milionária. Um jogador, meu amigo torcedor vascaíno, que tem uma multa semelhante à época que era a multa do Hendrick no Palmeiras. Ryan sempre foi considerado promessa da base. E não à toa ontem ele chegou nesse jogo contra a seleção do México e conseguiu ter esse grande destaque. Por quê? Porque é um bom jogador. O Ryan é um atleta que pode ajudar muito esse elenco. Talvez o Ryan seja melhor que vários atletas hoje que a gente tem dentro do nosso próprio plantel. Mas infelizmente, o momento tão ruim que o Vasco via dentro das quatro linhas, o garoto não poderia mostrar o seu bom futebol. Ontem a partida termina com um grande destaque do Ryan. O atleta, é claro, com bastante moral, ele acaba sendo substituído aí na segunda etapa de jogo. No caso, ele dá espaço para o Matheus Gonçalves, cria aí, inclusive, do rival, mas consegue marcar o golzinho. E aí, no final da partida, ele chega até a ser questionado, né, sobre, no caso, a situação de uma saída. O Ryan, que recebeu algumas propostas nessa janela de transferências para ser vendido, vestir a camisa de outro clube, e ele até responde sobre isso. O Ryan, ser questionado sobre uma saída, ele disse assim, abre aspas, minha cabeça está muito tranquila, estou focado no Vasco, chegou proposta, mas estou no Vasco. Vou continuar aqui até o final do ano, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ainda sobre ter feito um gol em São Januário, ele disse, né? Como eu sou cria da Barreira, São Januário, é um momento muito gratificante. Minha família e meus amigos estão aqui acompanhando o jogo. Só tenho que agradecer a Deus. Então assim, aí ele praticamente confirma que no final do ano ele vai sair. Para onde não sabemos. Várias propostas chegaram aí no meio dessa temporada. O Vasco optou por segurar, não vendê-lo. O Ryan também bateu na tecla de querer permanecer no Vasco da Gama e talvez tenha sido isso muito importante na própria carreira do atleta e visando o próprio futuro. Como ele falou, vários ontem estiveram em São Januário, amigos deles. Felipe Maestre esteve presente ontem no Caldeirão, acompanhando essa partida do Vasco. GB e Lincoln, dois crias ao lado do Ryan, também estiveram ontem em São Januário. O próprio Paiva, técnico do Vasco da Gama, esteve ontem em São Januário, querendo ou não querendo, prestigiando Ryan e Leandrinho, que são dois jogadores que estiveram aí com o Ryan, estiveram com o Paiva durante todo o Sub-20. Os familiares do Ryan também estiveram na partida ontem, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Então, assim, um momento muito legal, acredito até para a própria carreira do Ryan, que praticamente confirmou que vai estar de saída aí no final do ano, mas muito legal, tá jogando bola, tá sendo aí responsável pelas vitórias do Vasco da Gama, pelos bons desempenhos, e creio que tem muito a crescer ainda desse garoto que tem apenas 18 anos de idade, chega aí até ser engraçado. Mas, enfim, deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários. E seguindo aqui com o vídeo, ontem foi dia de Ryan em São Januário, mas foi dia de Máxime Domingues em Jacarepaguá, né? Lá no CT Moacir Barbosa, no meio-campo suíço. Teve aí a sua primeira aparição dentro do centro de treinamento Cruz Maltino, ele que desembarcou na tarde de quarta-feira no Rio, e ontem foi conhecer o CT, foi realizar ali os seus exames médicos, foi fazer o Media Day, que no caso, né, um dia aí que o Vasco da Gama separa para um atleta que chega para realizar anúncios, para tirar camisas, para colocar no site oficial, para tirar fotos com camisa do Vasco para colocar no site oficial, fazer aquele anúncio legal que a gente ainda não viu e deve sair amanhã, né, aquele anúncio bonito com, no caso, Máxime Domingues com a foto do Vasco da Gama. O certo é, o suíço está acertado, está alinhado, e em breve aí o Vasco da Gama vai oficializar de vez, né, a chegada aí de Máxime Domingues no Rio de Janeiro, alguém que vem aí após uma temporada e meia no futebol de Portugal e creio que chega com muita moral, principalmente, meu amigo, pela ausência do Vasco hoje dentro do elenco de um segundo volante, pela lesão do Adson, e o Max, por ser esse jogador polivalente, poder fazer essas duas funções, com toda certeza vai ajudar muito aí o nosso Vasco da Gama. E acho que um fator legal, inclusive, né, nessa chegada do Max é o fato Payet, né? Payet que é um francês, que querendo ou não a língua é um impedimento e muitas das vezes, e o Max, por ser suíço, fala francês fluente, creio que vai ajudar muito aí o Payet nesse momento que terá de adaptação no nosso Cruz Maltino. Vasco, inclusive, que ontem no CT não teve apenas a presença do Max, mas todo o grupo. O elenco ontem voltou ao CT Moacir Barbosa após quase uma semana fora, né? Perdão, 3 dias fora, né? O Vasco, uma semana é forçado, né? O Vasco jogou domingo contra o Vitória, chegou segunda-feira à tarde no Rio e descansou segunda, terça e quarta e ontem voltou ao CT.
como está aparecendo aí na imagem a vocês. O elenco do Vasco agora foca completamente no jogo que vai acontecer lá na próxima quinta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense, um jogo importante, um jogo muito decisivo. O Vasco contará aí para essa próxima partida com alguns retornos, o principal deles é o retorno do Felipe Coutinho, o cria das categorias de base voltará às ativas, lembrando que Coutinho vem desfalcando, o Vasco já há algum tempinho. Esse cria que chegou aí com muitas expectativas ao Vasco da Gama, infelizmente ainda não conseguiu render aquilo que a gente espera dele. E a gente sabe que o Coutinho vai render, a gente sabe que o Coutinho tem bola para isso, mas infelizmente essa lesão pegou de surpresa. A última partida do Coutinho aí com a camisa do Vasco aconteceu lá no último dia 3 de agosto, há mais de um mês, contra a Red Bull Bragantino, onde ele atuou em campo em 26 minutos apenas. Então, Coutinho treinou ontem, normal, treinou com todo o grupo, não foi um treino separado. Então, de fato, tudo indica que daqui para frente, Coutinho estará à disposição do Paiva para essa próxima quinta e até a gente espera, caso nenhuma lesão aconteça, o final do ano. O Vasco aí quer ter Coutinho 100% contra o Atlético Paranaense. Inclusive, só abrindo um grande parênteses aqui, o Vasco descansou nesses últimos dias o elenco, mas o Coutinho seguiu indo ao CT Moacir Barbosa. Falando em CT, meu amigo, sabe quem ontem esteve no CT também? Roberto Barbosa, o Betinho, segurança do Vasco da Gama, que entrou em um grande conflito, né? E confronto com os jogadores do Atlético Paranaense naquele jogo do Campeonato Brasileiro, pela 25ª rodada, foi afastado, não viajou com o elenco para Salvador para enfrentar o Vitória, mas ontem esteve lá no CT Moacir Barbosa e ele está de volta aos trabalhos do Vasco da Gama. Através de suas redes ele colocou assim, ó: bom dia a todos, estou de volta. Então o Betinho está de volta e talvez aí na próxima quinta contra o Atlético Paranaense, nessa viagem pro Paraná, o Betinho pode pintar aí nessa viagem, hein? Então alô diretoria do Atlético, alô atletas do Atlético, corram que o Betinho chegou. Não fica com medo não, que o segurança aí é muito Vasco, é claro, com toda a brincadeira. Aquele jogo também que fizeram com o próprio Betinho foi um grande respeito. Nitidamente só estava querendo defender o Vasco, estava querendo, a época inclusive, né, daquele momento, defendendo o Piton, e foi muito injustiçado aí por essa imprensa, que sempre quando tem uma oportunidade vai contra o Vasco da Gama, mas Betinho já está de volta, nada aconteceu, não foi demitido, não teve salário atrasado, nada. Betinho está de volta tranquilamente aí dentro do CT Moacir Barbosa e deve sim viajar com o grupo quinta-feira para o Paraná. Prosseguindo aqui com o vídeo, meu amigo, inclusive falando sobre essa partida de quinta, ontem CBF aí confirmou a arbitragem, tá? Teremos aí no apito Wilton Pereira Sampaio. Esse será o árbitro de Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Me preocupa muito o Wilton Pereira Sampaio. Acredito que a gente temos, nós como torcedores assim do Vasco, e creio que de outros clubes também, mas o Vasco é um clube muito injustiçado por arbitragem, nós temos aqueles árbitros, juízes, que quando a gente vê que está no comando do apito, a gente fica muito escaldado, nós ficamos de fato com medo. E o Wilton Pereira Sampaio é um desses nomes, né? Wilton Pereira Sampaio, Rafael Claus, Anderson Daronco, são nomes que o torcedor vascaíno, ele quando sabe que está escalado para uma partida do Vasco, a gente pode esperar tudo a qualquer momento. E infelizmente para esse jogo aí de quinta-feira que vem, teremos o Wilton Pereira Sampaio no comando do apito. Então é bom a gente ficar de olho, é bom ficar de lado, ficar ligado, contagem regressiva à partida. A gente espera que o senhor Wilton Pereira Sampaio não prejudique o Vasco nesse jogo que será tão importante para o Cruz Maltino na temporada de 2024. Inclusive, meu amigo torcedor vascaíno, até sobre o Wilton é importante lembrar, tá? Mesmo o desempenho dele dentro de campo sendo um desempenho que preocupa o torcedor, o senhor Wilton Pereira Sampaio estava nos melhores momentos que o Vasco viveu nesses últimos períodos, né? O Vasco, ele tem 2 anos, assim, recentes, em que viveu 2 grandes decisões nas 2 últimas rodadas. O Vasco em 2022, na última rodada, estava na Série B lutando para subir, e o Vasco no ano passado, na Série A, estava lutando para não cair. E exatamente nessas 2 partidas, quem comandou os jogos foi também ele, o Wilton Pereira Sampaio. Nas 2 decisões deu certo, nas 2 decisões o Wilton Pereira Sampaio, ele acaba influenciando no jogo de uma forma positiva ao Vasco. Por quê? Porque no jogo contra o Ituano, o Vasco ele acaba tendo um jogador a mais durante quase todos os 90 minutos, quando ali o jogador do Ituano, de uma forma até assim infantil, coloca a mão num chute do Peck, o jogador é expulso, o Vasco marca o gol e fica quase todo o jogo com 1 a mais. E no jogo do ano passado contra a equipe do Red Bull Bragantino, o Wilton Pereira é chamado no VAR e expulsa também o jogador do Red Bull Bragantino. Então assim, 2 jogos aí decisivos do Vasco que o Wilton Pereira Sampaio ele acaba influenciando de uma forma positiva ao nosso Cruz Maltino. E a gente espera que quinta-feira também seja assim. Não influencie, mas que faça o básico, que o Vasco dentro de campo, na minha opinião, já se resolve e já conseguir essa classificação de uma forma calma e tranquila. E só para fechar aqui esse Acorda Vascão com vocês, falar sobre 2 informações. Como a gente trouxe aqui,
o Vasco segue reformulando o seu departamento de futebol e 2 mudanças aconteceram aí nessas últimas horas. A primeira delas, mudanças na pasta da coordenação, no caso, perdão, na pasta de scout, né? O Vasco recentemente já tirou, de fato, né, rescindiu o contrato com o head de scout Vitor Bastos. Ele está hoje no Atlético Paranaense. E recentemente, ontem, foi-se confirmado que mais um nome saiu, tá? Que é o coordenador. Então saiu o head, que no caso é o cara, é o chefe, é o dono da pasta, e agora saiu o coordenador, que é uma pessoa abaixo desse head, que é no caso, perdão, deixa eu confirmar o nome dele aqui, Ricardo Leite. Ricardo Leite ontem saiu oficialmente do Vasco da Gama, profissional aí, ele deixa esse cargo que estava sendo ocupado pelo mesmo há 5 anos. Ele, através de suas redes sociais, ele disse assim, a gente vai ler o texto, é claro, aqui a vocês, da despedida dele. Abre aspas, após 5 anos me despedi do Vasco. Aqui vivi um sonho e tive a plena noção disso todos os dias. Não poderia ser mais grato a esse clube e a todas as pessoas que fizeram parte dessa história. Cheguei ainda na base numa decisão de deixar a família longe e viver tudo intensamente. Foi difícil, mas foi possível, pelo apoio de muitas pessoas no clube, mas principalmente de toda a minha família que viveu tudo isso junto e foi suportável e foi esporte imprescindível. Sorriram, sofreram e sonharam cada dia. Cada passo dado aqui dentro foi conquistado com muito suor e trabalho e também foi intensamente celebrado. O Vasco mudou o rumo da minha vida e também da minha família. O que o clube me proporcionou é inexplicável. Experiências, crescimento profissional e pessoal. Fiz muitos amigos e pude ver de perto quem realmente mantém esse clube de pé. E só é com certeza de que o sucesso é questão de tempo. Estarei sempre na torcida. Então, Ricardo Leite aí se despedindo oficialmente do Vasco, lembrando que além das saídas, tanto agora do Ricardo quanto a do antigo head Vitor Bastos, o Vasco também anunciou, meu amigo torcedor, uma chegada, né? O Vasco contratou o ex-head de scout do Flamengo, Daniel Brito. A época que era head, o Vasco fez uma proposta para ele e ele chegou aí ao Vasco da Gama. Então, o Vasco reformulando completamente essa área. Houve um anúncio também de um analista de mercado para a base. É o Vascão aí mudando um departamento tão criticado. Mudança essa que vem sendo feita, sim, pelo atual presidente do clube, Pedrinho. Então, alô, Pedrinho, meus parabéns a você. E além disso, também ontem, mais uma mudança, um anúncio. O Vasco anunciou a chegada de um novo treinador do Sub-17, no caso, Matheus Curopós. Matheus Curopós, um profissional que passou aí por clubes como o Confiança de Sergipe, o Internacional de Lages de Santa Catarina, Barra da Tijuca, Tigres do Brasil, foi jogador de futebol, iniciou inclusive a sua carreira como técnico lá no ano de 2013. Então é realmente alguém muito conhecedor da área, um treinador que tem já aquela licença A da CBF, que pode atuar. Ele chegou inclusive a estar como auxiliar técnico ao lado do Felipe no Voltaço, e é claro, esse conhecimento, essa troca que ele teve com o Felipe provavelmente foi essencial para que ele pudesse chegar aí ao Sub-17 do Vasco da Gama. Então agora, oficialmente, o Vasco tem um novo técnico, Matheus Curopos, é o novo treinador do Sub-17, e ao lado dele chega também o técnico França. Show, Vascão! Então, mudança aí acontecendo, uma grande reformulação no Vasco da Gama, e deixa aí a sua opinião sobre o que você acha sobre essas mudanças que hoje estão rolando no futebol do Cruz Maltino. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, meu amigo torcedor vascaíno, dessa sexta-feira. Ontem não postamos 3 vídeos, apenas 2, mas hoje voltaremos aí com força máxima com Acorda Vascão às 7, Fala Gigante por volta de 2, 3 horas, Boa Noite Gigante à noite. E aí, meu amigo, sábado a gente está de volta. Siga-nos no Instagram, a gente está fazendo um trabalho bem legal por lá, é bem legal mesmo, tá? Contamos muito com você, e você aí que curtiu o vídeo, que tá aqui desde o início, tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e ajudem o nosso crescimento. Show? Vamos que vamos, Vasco. Agora sim, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, ó, saudações vascaínas.